Do Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, nos acompanhando. Estamos aqui na nossa Rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, e também agora através das nossas redes sociais, Facebook e também o canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, e que a mão potente do nosso Deus Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida, te abençoando e derramando bênçãos sobre você a cada dia. Amém? Então estamos começando mais um momento. Que Deus te abençoe, te guarde e derrame bênçãos sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus, manhã de quarta-feira, 19 de junho de 2024, mais um dia começando alegre, porque o Senhor é conosco. E nessa manhã eu quero trazer para você um assunto bem interessante, que é sobre a cura do paralítico ali de Cafarnaum. Esse texto está em Lucas, no capítulo 5, versículo 17 ao 18, também lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. O texto é interessante e eu quero ler para você a narrativa de Lucas. Lucas 17 ao 26. Sempre que nós falamos de cura, eu gosto de usar o texto de Lucas, porque Lucas era um médico. E para um médico falar de milagre, é porque ele tem plena certeza. Porque onde a medicina tem um limite, já a ação de Deus é ilimitada. E o texto diz assim: e aconteceu que em um dia daqueles, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e também da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres, hoje vimos maravilhas. Então, Cafarnaum vem do hebraico Cafarnahum, ou seja, aldeia de Naum. Era uma aldeia de pescadores, situado ali a noroeste das margens do Mar da Galileia. E Mar da Galileia é um grande lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Um local de uma importantíssima atividade comercial da época, e a atividade principal era de pescadores. Havia também em Cafarnaum uma alfândega, uma guarnição e pelo menos uma sinagoga. Cafarnaum estava na região do caminho que conduzia à Assíria, ou seja, na rota principal de todo o Oriente, para alcançar o Mediterrâneo e também alcançar o Egito. Jesus morou em Cafarnaum, assim como alguns de seus discípulos, como Pedro, Tiago, André e o próprio João.
Paralíticos eram muito comuns nos tempos bíblicos, porque não havia medicina que nós temos hoje, não havia apoio médico disponível para pessoas com deficiência, e sua única esperança era a intervenção divina, como, por exemplo, o próprio paralítico ali no tanque de Betesda esperava um milagre, porque não havia disponibilidade médica da medicina que nós temos hoje naquela época, ok? Eu já mando um abraço aqui para o meu amigo Dinho Conceição, ali de Balneário Pissarras, você que mora aí na região, que é barbeiro de confiança, ó, procura esse cara. Irmão em Cristo Jesus, homem de confiança. Deus abençoe, meu querido. Abençoe seus projetos em nome de Jesus e toda a sua família. Agora ali nós temos as pessoas que buscavam a Jesus. Então nesse texto ele narra a cura de um paralítico lá de Cafarnaum. Como eu falei para vocês, Marcos 2, versículo 1 ao 12, e também em Lucas, que nós lemos capítulo 5, versículo 17 ao 26. Jesus ele lida com vários grupos presentes em qualquer reunião onde ele estivesse. As pessoas nessa reunião tinham em seus corações intenções diferentes, como nós temos hoje pessoas nas nossas igrejas com intenções diferentes. Naquele dia havia muitos que foram para ouvir a palavra de Deus. Queriam ouvir de bom grado algo novo da parte de Deus. Como todos nós temos sede e fome da palavra. E eles aguardavam em seu coração, e aguardavam essa palavra para ouvir e para guardar também em seus corações. Havia os convidados, aqueles que eram convidados por amigos, aqueles que eram convidados por parentes, aqueles que eram membros da família que estavam ali. Eles eram incentivados a ouvir a palavra de Deus. Assim como acontece nos dias de hoje. E quantas pessoas só vão a uma reunião por muito esforço daqueles que convidam? Vão para agradar alguém que está convidando? Outro grupo era daqueles que traziam pessoas. Também existe esse grupo aqui. 4 homens que trouxeram o paralítico. Há muitos que fazem isso. Gente que trabalha na obra, ora constantemente para que Deus salve ou transforme um familiar, um amigo. Então esse pessoal perseverante é aquele que injeta ânimo nas pessoas. Haviam aqueles também que estavam ali porque foram com suas próprias pernas e desejo do coração. Aqueles que não precisou de ninguém para convidá-los. Eles foram porque tinham um compromisso com Deus. Eles foram porque queriam adorar a Deus. Mas estava ali somente para ver se Jesus Existem aqueles que estavam ali para ver se Jesus iria cometer algum erro para acusá-los. Estava ali só para acusar Jesus de algumas blasfêmias. Jesus, com a sua imensa sabedoria, ele discernia tudo e a todos. Deus sabe o pensamento de cada um. Mesmo nós temos uma infinidade de habitantes sobre a face da terra, bilhões de habitantes, 8 bilhões, Deus conhece o coração de cada um. Cada grupo e cada pessoa ali naquela reunião com Jesus era tratado de uma forma completamente diferente, individual. Para cada necessidade havia uma resposta certa do nosso Senhor. Para cada necessidade hoje, minha e sua, existe uma resposta certa do Senhor. Essa passagem fala do paralítico de Cafarnaum e 4 amigos decididos a ter um encontro com Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é uma fé extraordinária e persistente. Eles, aqueles amigos, estavam determinados a não voltar atrás. Eles tinham uma carga de problemas, carregando o paralítico pelas estradas empoeiradas daquela região. A entrada estava bloqueada e eles não podiam entrar.
Eles tinham ali duas opções: voltar com um amigo paralítico ou entrar um caminho alternativo, né? Tentar encontrar um caminho alternativo para entrar com um amigo paralítico. Dentro disso aí nós temos a fé extraordinária. A fé extraordinária é a fonte da persistência. A sua fé em Deus, a fé daqueles homens em Deus, os motivou a superarem as barreiras. A fé, ela produz perseverança, conforme Tiago diz ali na sua carta no capítulo 1, versículo 3. E quando Jesus viu a fé daqueles homens, mudou o ambiente, mudou o cenário. Isso nos ensina para mantermos a persistência. Se sua fé é verdadeira, você nunca vai desistir, porque você sabe que Deus nunca desiste. A fé sem obras é morta, a fé sem ação é morta, Tiago 2,17. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras é morta. Malaquias 4,2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E alguém disse já: vencedores nunca desistem, desistentes nunca vencem. Nunca desista. O segundo ponto aqui é o perdão do pecado. Jesus não abordou direto a necessidade da cura do paralítico. Por quê? Ele queria deixar claro que o sofrimento do homem está na separação entre ele e Deus. O pecado não é a fonte de toda a enfermidade, mas o perdão do pecado traz a cura física. Esse é o detalhe. Somente Jesus pode perdoar pecados, mais ninguém. Você pode até confessar para homens. Paulo diz ali na ministração da ceia, que se você tiver alguma coisa contra alguém, vai a ele e pede perdão. Se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou a ele e peço perdão. Mas o perdão daquela mágoa, aquele mal que eu fiz, só Deus tem competência para perdoar. Humilhe-se diante de Deus enquanto você está nos ouvindo. Quando você ouve a palavra de Deus, humilhe-se diante de Deus. O paralítico obedeceu a ordem de Jesus. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, e de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos tal coisa. Deus, em Jesus, Ele quer fazer algo novo na tua vida. As pessoas vão se admirar com as coisas acontecendo na tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que estar na presença dEle. A verdadeira fé exige ação de obediência. Essa declaração deve ter soado muito extrema para os outros, mas para o paralítico ele não fez qualquer pergunta. Ele apenas obedeceu. Ele fez a sua parte. Os amigos fizeram o seu trabalho. E Deus fez a sua parte. E finalmente o paralítico cumpriu o seu próprio papel. Levantou-se, pegou a sua cama e andou. A vontade dos amigos era que ele andasse. A vontade de Deus era que ele andasse. E o que ele tinha que fazer? Obedecer a Deus. O outro ponto aqui é que Jesus tratou a causa da enfermidade do paralítico. Muitas vezes, Jesus havia realizado curas e milagres diretamente. Entretanto, o paralítico de Cafarnaum
ele faz uma declaração de perdão, em primeiro lugar. E essa declaração causa um alvoroço entre os presentes, principalmente os religiosos, os fariseus e saduceus que estavam ali. Muitos não puderam entender o que Jesus se referia. Por que não simplesmente declarar a cura? Qual a real necessidade de primeiro perdoar os pecados? O texto diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão teus pecados. Marcos 2,5. Alguns escribas fariseus que estavam ali tomaram aquela declaração como uma provocação à religiosidade. O texto diz assim: e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2, 6 e 7. Porém, essa nunca foi a intenção de Jesus. Na verdade, Jesus, o mestre, conhecia a vida do paralítico de Cafarnaum de uma forma muito mais intensa do que eles imaginavam. Jesus estava a tratar dos sentimentos profundos da alma primeiro. A sociedade judaica da época eram muito preconceituosas. Fardos difíceis de levar, pesados demais, eram impostos pela religiosidade dos escribas e fariseus da época. E não conseguir seguir e cumprir todos aqueles mandamentos que lhe eram imputados significava uma vida de desonra. E quem sabia da culpa que o paralítico de Cafarnaum carregava consigo mesmo? Quem sabia? Uma vida de culpa, pode ter sido. Não conseguiu ser um bom judeu porque era um paralítico. Não conseguiu ser um bom marido, um bom pai, um bom filho porque ele era paralítico. Quem sabia da tristeza e a vergonha ou a mágoa que levou aquele homem a ficar preso a um leito de dor, ou por estar preso a um leito de dor? E quantas pessoas que hoje, que por causa de mágoa, escondida lá nos recantos mais ocultos do coração, acabaram cometidos de emoções e ressentimentos, que levaram até mesmo ao ter um AVC, uma parada cardiorrespiratória, um ataque cardíaco fulminante. As pessoas têm morrido hoje, nos dias de hoje, por ter mágoas guardadas em seu coração e acabam se tornando um paralítico também. O grande mestre Jesus, ele sabia tudo isso. E Jesus, com seu olhar de misericórdia, ele vê aquele homem paralítico com o coração cheio de culpa. Quanto sofrimento guardado. Então ele diz: filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus é quem melhor compreende o teu coração, é quem melhor compreende a tua vida. Aqueles que estão de fora, o nome já diz, a frase já diz, estão de fora, não sabe o que você está passando. Então ali Jesus estava tratando a causa da enfermidade. Certamente o coração daquele homem encheu-se de esperança e o paralítico de Cafarnaum pôde novamente se sentir como um filho de Abraão. Muitas pessoas buscam algo da parte de Deus, a cura de uma enfermidade, ainda que benéfica e esperada, é algo passageiro. Todos nós um dia adoeceremos e morreremos. Porém, o pecado constrói uma ponte para a salvação um do outro. O pecado, ele pode fazer uma ponte para a condenação e o perdão fazer uma ponte para a salvação. Então, em Marcos 2, 10 e 11, o texto diz assim: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então, dessa forma, o Filho do Homem mostra que, seja qual for o seu pecado,
Seja qual for o seu pecado, a sua culpa, não permita que isso cresça e domine a sua vida. Aproxime-se de Deus. Fale com Ele sobre os teus pecados, sobre a tua vida. Então nós podemos resumir aqui que esse é o momento de você dar um passo à frente com a tua fé. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Hoje pela manhã agora eu fiz a minha parte, preguei a palavra de Deus. Deus já cumpriu a parte dele. Ele está disponível a te perdoar e fazer um milagre na tua vida. Mas é hora de você obedecer. É hora de você dar aquele passo de fé em obediência a Deus. A Bíblia nos ensina: se creres, verás a glória de Deus. Esse paralítico aqui, ele viu a glória de Deus. Quando Jesus falou: filho, pega o teu leito e vai para a tua casa. Esse paralítico viu a glória de Deus quando Jesus falou para ele: os teus pecados estão perdoados. E você? Que nesse dia a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.